E aí, tudo bem? Escola de Narradores com Maurício Bonato. Hoje eu vou falar sobre a importância do estudo. O que é o estudo? O estudo é aquela preparação que você vai fazer antes de narrar o evento. Tá, o estudo propriamente, o estudo não é estúdio, é o estudo propriamente dito. Então, por exemplo, as informações que você vai pesquisar, tá? Eu vou citar um exemplo, eu narrei muito tempo o Campeonato Espanhol, então vamos lá. Vou narrar pela primeira vez o Campeonato Espanhol hoje, vou narrar Granada e Celta. Beleza? Beleza. Aí o que você vai ter que saber? Você vai ter que estudar a história do Celta, a história do Granada, a história desses times no Campeonato Espanhol. Quantas vezes eles jogaram na primeira, quantas vezes eles jogaram na segunda, quantas vezes jogaram na terceira divisão. Você vai ter que estudar o confronto direto entre eles. Você vai ter que ver as informações, todo o contexto factual, que é do momento que está acontecendo com os times. Saber questão da diretoria, jogadores está comprando, como é que está a situação do time, presidente, técnico, todos os jogadores. Se algum jogador tem algum problema extracampo, dos dois times você vai ter que saber isso. Negociações e tudo mais. Quem chegou, quem não chegou, quem vai sair, quem vai ficar, salários, se tiver informação. Os sites dos clubes têm muita informação. E os periódicos espanhóis na internet, os portais também, claro, tem muitas informações. Você vai ficar sabendo tudo. Então, saber a biografia do técnico, quando o técnico começou nesse time, qual a história dele, quais times ele treinou, os dois, né? Os dois times, os goleiros, os jogadores importantes, as peças-chave, os jogadores que são destaques. Aí você vai para o contexto dentro do campeonato no momento, a classificação, pontuação, quantos jogos eles fizeram, quantos gols, quantas vitórias, como é que está o quesito de disciplina do time. Para aquele jogo específico, quem pode jogar e quem não pode por quê, está suspenso, está machucado, está lesionado. Quem está pendurado pode tomar o cartão amarelo na Espanha, se eu não me engano são 5. Quem pode ficar fora do próximo jogo. Entende? Se o time estiver perto da zona do rebaixamento, quantas vezes ele já foi rebaixado. Tem as estatísticas, tem tudo. Entendeu? Então isso é uma coisa que dá para pegar fácil. História do estádio, da cidade, a questão cultural, turística, gastronômica daquele lugar, daquela região da Espanha, por exemplo. Né? Que região que fica, que estado que fica, quantas pessoas tem na cidade. Você pode também achar a distância entre as cidades, a distância da capital. São dados que assim vão enchendo a tua transmissão. Eles vão recheando a tua transmissão para ela não ficar vazia no momento que você precisar de alguma coisa. E claro que dentro de tudo isso você tem que conhecer, saber o que está rolando no campeonato em si. Né? Briga de Real Madrid e Barcelona lá em cima, se o Barcelona ganhar ou se o Real ganhar, quem vai ser campeão hoje na rodada de hoje, por exemplo, tá? Só um exemplo. Você tem que passar os próximos jogos dos dois times, os últimos jogos que eles fizeram. Tem uniforme novo, não tem? Tem patrocinador novo, não tem? O time vai ser vendido, não vai? Todas essas questões. O estádio, história do estádio, quando ele foi construído, se ele foi reformado, ampliado e tudo mais. Tudo isso, entendeu? Então esse é o estudo que você tem que fazer para uma transmissão esportiva. Tá? Olha quanta coisa que eu falei aqui. Não é um estudo tão simples, tão fácil de fazer. E a importância, qual é a importância desse estudo? A importância de você chegar bem preparado na transmissão. Além de narrar o jogo, você tem todas essas informações. Porque geralmente, numa transmissão internacional, você não tem um repórter lá. Então você, narrador e o comentarista são os repórteres. Entre aspas, claro. Vocês fazem a função do repórter. Tem que ter muita informação. Pode pintar alguma pergunta numa interação com o espectador, do que está rolando, o que está acontecendo. Passar o histórico desses times, como eu falei no campeonato, né, em todos os tempos, como é que funciona, a melhor colocação, pior colocação e tudo mais. Então, assim, é de importância espetacular, gigantesca você saber de tudo isso. Pode parecer bobagem, mas não é. Temperatura, será que vai chover? Dá uma olhadinha na meteorologia daquele dia, naquele lugar, entendeu? E aí tem os dados estatísticos que às vezes são até curiosos. O Celta jogou contra o Granada
Fora de casa 15 vezes, ganhou 5, perdeu 3, e quando estava no fim do campeonato ganhou a 5, por exemplo, tá? Você vai procurar lá e você vai ver. Os esportes americanos, né, as transmissões americanas têm muita estatística para qualquer coisa. E o mundo vai seguindo um pouco isso também, tá bom? Então essa foi a dica de hoje, a importância do estudo para fazer uma transmissão. Escola de Narradores com Maurício Bonato. Valeu!